Hoje, quinta-feira, 13 de abril, comemoramos o Dia Nacional do Hino Brasileiro. Nós somos a agência CWB de Notícias. E você nos acompanha através deste jornal. Fatos de hoje, histórias para amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, depoimentos, entrevistas, comentários, notícias. Este jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos tem o comentário do Dr. G-Book. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A hidroponia é a ciência de cultivar plantas sem o uso do solo. Para isso, as raízes recebem uma solução nutritiva que contém o essencial ao desenvolvimento da planta. Realizada através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte, a hidroponia é um avanço científico que permite ao agricultor um controle diferenciado da sua produção. Quer modernizar seus processos? Utilize a hidroponia para cultivar plantas sem uso do solo, através de suspensão em meio líquido ou através de apoio em substrato inerte. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois de ouvir a manifestação do presidente da República relativa aos seus primeiros 100 dias de governo, extraí que ele não consegue se desvincular do ódio que tem em pectores em função de ter sido submetido ao sistema prisional, em função das três condenações recebidas em 3 esferas diferentes, e não consegue se desvincular do presidente que o antecedeu, que levava multidões aonde ia. E o Lula não consegue levar gente nem distribuindo mortadela. Ele foi lá visitar o Maranhão no domingo, tinha 600, 700 pessoas no máximo. E isso cria nele uma reação de ódio incontido. E ele perde o pouco de serenidade que ainda restou a ele. É muito difícil o momento que o Brasil atravessa. Eu já disse no comentário de ontem, nós temos 37 ministérios, ministros que têm um histórico absolutamente discutível, como o Dinão, da Justiça, que foi governador do Maranhão e entregou seu estado com o pior índice de desenvolvimento humano do país e virou todo-poderoso ministro da Justiça. O Brasil precisa se reencontrar. Os editoriais da grande imprensa começam a deixar clara a insatisfação das pessoas com a condução do país. O governo Lula será o Lula o breve. Lembra-se da história daquele rei o pepino breve? Pois é, Lula será Lula o breve. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica.
A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك بدالي حبيبي 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 يا نور العين حبيبي 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 يا نور العين. As vendas do comércio varejista do país cresceram 3,8% de dezembro para janeiro. A maior variação para o mês desde o início da série histórica, em 2000, em relação a janeiro de 2022. O aumento foi de 2,6%. O sexto positivo consecutivo neste tipo de comparação, no indicador acumulado nos últimos 12 meses. A alta foi de 1,3%. Os dados são da pesquisa mensal do comércio divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Esta é a primeira divulgação da nova série de pesquisas, que passou por atualizações na seleção de amostra de empresas, ajustes nos pesos dos produtos e também das atividades, além de alterações metodológicas para retratar mudanças econômicas para a sociedade. O governo do estado anunciou investimentos que somam 278 bilhões em obras da área da saúde. São recursos para novas unidades básicas de saúde, ambulatórios médicos de especialidades, unidades mistas de saúde e pronto atendimentos. Isso nos municípios. E o que vemos é uma verdadeira revolução na capacidade de atendimento do Estado, em obras que, além de atender demandas imediatas, também projetam a saúde para as próximas décadas. Não tenho dúvidas de que este é um trabalho que ficará marcado na história como um salto imenso na qualidade dos serviços para a população. A afirmação é do secretário de Saúde, César Neves. O presidente em exercício Geraldo Alckmin defendeu a ampliação do comércio entre o Brasil e os países da América Latina, pois apenas 26% das transações são interregionais. No mundo, embora globalizado, o comércio é tremendamente intrarregional. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, o comércio de Estados Unidos, Canadá e México é de 50% entre eles. Na União Europeia e na Ásia, esses números sobem para 60% e 70%. Temos que começar pelos vizinhos. Então, fazer um grande esforço comercial em toda a região, que é para onde nós vendemos caminhões, automóveis, ônibus, peças, linha branca, produtos de valor agregado, disse o vice-presidente da República. A Junta Comercial do Paraná zerou a fila diária no atendimento de processos, que inclui abertura e alterações contratuais e baixas de empresas. Desde o fim de dezembro, quando organizou um mutirão interno para dar vazão à demanda iniciar 2023 sem fila no atendimento, a Associação Comercial do Paraná não zerava o estoque diário de procedimentos. A média diária de processos que dão entrada na junta comercial gira em torno de 1.200, chegando até 1.500 em dias mais movimentados. Como todo o processo é digital, pelo site da Associação Comercial, a operação é feita 24 horas, todos os dias, sem necessidade do empreendedor ir até um posto da Associação Comercial.
No Jornal da agência CWB de Notícias, a participação da vereadora Amália Tortato. Ela vai destacar segurança nas escolas. Eu acho importante a gente ouvir a secretária de Educação, a gente ouvir também o secretário de Defesa, ouvir a Guarda Municipal, e foi isso que a gente fez aqui na Câmara Municipal. Antes dos vereadores saírem propondo soluções, é importante saber o que a Secretaria já faz, tanto a Secretaria de Educação quanto a Secretaria de Defesa, e principalmente o que estão planejando fazer depois dos ataques covardes que a gente viu acontecer em Blumenau. Então é importante a gente trabalhar junto para que a gente possa, aqui no Legislativo, atender as demandas da sociedade e conseguir ajudar o Executivo com o que for preciso aqui da parte dos vereadores. Então nós estamos à disposição para resolver esse problema. A gente sabe que a população está muito preocupada. Essa é uma questão que envolve a saúde mental das pessoas, que envolve a segurança das crianças, que envolve a paz das famílias. Então é importante a gente discutir isso da maneira como merece, com profundidade, envolvendo todos os entes da sociedade, escutando todos os lados para que a gente possa pensar em soluções. Então eu tenho certeza que Curitiba vai trazer soluções importantes para principalmente garantir a segurança das nossas crianças nas escolas. Foi isso que a gente fez ao chamar a secretária de Educação, ao chamar o secretário de Defesa e ao ouvir também a Guarda Municipal aqui na Câmara Municipal, atendendo as demandas e aos anseios da sociedade, que nos procuraram bastante pedindo soluções imediatas. Quando a gente fala desse assunto, esse assunto bastante delicado, né, que envolve as crianças, que envolve os pais, que envolve as famílias, mas eu acho que é importante a gente ouvir os especialistas. Surgiram diversas ideias aqui na Câmara Municipal, como, por exemplo, colocar portas com detector de metal, colocar câmera 24 horas, colocar um guarda municipal na frente das escolas, mas e aí? Eu acho que a gente precisa ouvir quem são as pessoas que são os especialistas nessa área. Essas são as melhores maneiras de a gente combater essa situação, e eu acho que também a gente precisa pensar em integrar mais um setor do município, que é o setor de saúde, porque a gente precisa pensar na saúde mental das pessoas. O que está acontecendo com o nosso país? Por que a gente está vivendo esse tipo de coisa? E prevenir o ataque, não deixar com que isso venha a acontecer para que a gente precise ter um guarda lá na frente para parar esse agressor. Por que as pessoas estão chegando nesse ponto de atacar covardemente as crianças? Eu acho que isso também é importante. Não só pensar no depois que o ato já está praticamente consumado, mas também como a gente prevenir. Então eu acho que isso é importantíssimo e vai deixar as famílias tranquilas. Sou a vereadora Amália Tortato, aqui de Curitiba, e estou à disposição de toda a população. Se você tem alguma demanda aí para o seu bairro relacionada com qualquer assunto, a gente está à disposição no gabinete para ajudar, para auxiliar, para encontrar soluções juntos para os problemas que a sociedade enfrenta todos os dias, das mais diversas espécies. Meu gabinete está à disposição, você me encontra em todas as redes sociais, @Amália Tortato. Vou deixar também o WhatsApp do gabinete, se você quiser entrar em contato pelo celular, não tem problema. Pode falar lá no gabinete no 419-8829-5698. Gabinete de portas abertas para a população de Curitiba. Quer saber como o BRDE está presente em sua vida? Quando o BRDE disponibiliza crédito para empresas e cooperativas, o desenvolvimento acontece, empregos são criados, renda é gerada e vidas são transformadas. São programas que atendem projetos de todos os portes, fortalecem o mercado e chegam até você como melhorias na sua qualidade de vida, em ações de sustentabilidade e inovação. BRDE, o maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados.
A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222 1015. O Centro de Excelência de Xadrez está completando 22 anos de atividade no estado do Paraná. Eu digo estado do Paraná porque ele nasceu aqui, mas tendo começado aqui como um centro de excelência, onde formou a maioria dos grandes mestres brasileiros, onde tivemos oportunidade de realizar um congresso da FIDE, na cidade de Curitiba, onde tivemos um dos nossos fundadores, o grande incentivador, o grande mestre Jaime Sunier Neto, como vice-presidente da FIDE, presidente da FIDE das Américas. Conseguimos trazer torneios de categoria mundial para o estado do Paraná, realizar grandes matches e, posteriormente, dentro de um trabalho, dentro do Ministério de Educação e Esporte, levar o xadrez para todos os estados brasileiros e poder consolidar o xadrez de forma sustentável. O grande objetivo do Centro de Excelência de Xadrez é fazer com que as escolas, os clubes, eles venham a ter a prática do xadrez, o ensino do xadrez de forma curricular, de forma que as crianças possam aproveitar a aprendizagem com ludicidade e desenvolver talentos para este grande Brasil se tornar também uma potência dentro do esporte enxadrístico. Supremo Tribunal Federal concluiu um julgamento virtual e decidiu pela volta do pagamento de pensões, aposentadorias especiais e outros benefícios a ex-governadores e seus dependentes, com base nos princípios da confiança legítima e da boa-fé. Em breve, a Corte irá publicar o acordão da decisão. A confiança legítima é um princípio que assegura a estabilidade de direitos adquiridos quando o indivíduo confia na lei e nas decisões do Estado, agindo em conformidade com essas normas e tendo expectativas legítimas de proteção em relação a elas. Esse princípio é especialmente importante quando se trata de benefícios concedidos pelo Estado a seus servidores, como é o caso dos ex-governadores. Tem uma manifestação do presidente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sugeriu a implementação de um convênio entre o Sistema Único de Saúde, o SUS, e médicos de diversas especialidades para atendimento da população que depende do sistema. Muita gente morre por não ter acesso ao especialista, disse o presidente. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, defendeu a revogação de leis que autorizam a terceirização da atividade fim pelas empresas. O parlamentar é relator de uma sugestão legislativa que institui o novo Estatuto do Trabalho, tema debatido em audiência pública do colegiado. Segundo o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, havia 1.800.000 de terceirizados formais no Brasil em 1995, número que chegou a 4.100.000 em 2005 e 12.500.000 em 2014. O mais grave de tudo é a terceirização da atividade fim. Ela potencializa o trabalho escravo, a exploração da mão de obra e a precarização. Cabe a nós revogar isso. De cada 10 trabalhadores resgatados em condição análoga à escravidão, 9 são terceirizados, destacou Paim. O aumento da incidência e distribuição geográfica de doenças como chikungunya e dengue, transmitidas pelo Aedes aegypti, representa um importante problema de saúde pública na região das Américas. O alerta foi feito pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. A dengue é responsável pelo maior número de casos no continente, com epidemias ocorrendo a cada 3 a 5 anos. Embora a dengue e a chikungunya sejam endêmicas na maioria dos países da América Central, América do Sul e Caribe, na atual temporada de verão, o aumento da transmissão e a expansão dos casos de chikungunya foram observados além das áreas históricas de transmissão.
De acordo com a AMS, 2023 mostra intensa transmissão de dengue. Além disso, são esperados maiores índices de transmissão nos próximos meses no hemisfério sul, devido às condições climáticas favoráveis à proliferação dos mosquitos. Os aspectos físicos do envelhecimento são notáveis aos olhos. Por outro lado, os impactos do avanço da idade para o organismo podem não ser tão evidentes. Um estudo com a participação de 118 pessoas saudáveis de diferentes faixas etárias mostra que a partir dos 60 anos que se tornam mais notórios os prejuízos causados pelo envelhecimento, no controle da frequência cardíaca, em repouso e na aptidão cardiorrespiratória, ou seja, na capacidade do corpo de captar sistema respiratório, transportar sistema cardiovascular e consumir músculos, oxigênio durante o exercício físico. Contudo, foram observadas certas alterações no perfil metabólico, isto é, na concentração de substâncias no sangue, o que aparentemente estão relacionadas com a mitigação dos efeitos deletérios da senesciência. O estudo contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e os resultados foram publicados na revista Scientific Reports. Aqui, frutas, verduras e mercearia Caiobá. Espaço com requinte e qualidade para melhor atender. Os doces sabores das frutas, as qualidades das hortaliças, as propriedades das verduras, os indispensáveis tubérculos, as forças das raízes. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Produtos para alimentação, laticínios, frios, especiarias, enlatados, embutidos e uma carta de vinhos. Frutas, verduras e mercearia Caiobá. Avenida Juscelino Kubitschek, 2021 em Caiobá, Matinhos. Entregas em domicílio no telefone 99520-4141. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas, tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, rombos, chencliche, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho, 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o novo programa de investimentos do governo federal vai contar com mais de 1.000 empreendimentos para a sua pasta. Até o final de maio, o governo espera lançar o novo plano de investimentos do governo federal. Neste novo plano de investimentos, haverá mais de 1.000 empreendimentos só do Ministério dos Transportes, disse Renan Filho. Confirmou ainda que o novo PAC vai considerar projetos prioritários indicados por governadores estaduais, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva havia anunciado anteriormente. Os documentos vazados altamente confidenciais do Pentágono, publicados nas mídias sociais, oferecem um ponto de vista pessimista dos Estados Unidos sobre o estado da guerra na Ucrânia, destacando as fraquezas no armamento e nas defesas aéreas, logicamente da Ucrânia, e prevendo um impasse na guerra dos próximos meses. Os documentos, que parecem datar de fevereiro e março,
detalham muitos dos déficits militares percebidos do país, enquanto Kiev se prepara para uma contraofensiva de primavera contra a Rússia. Nos últimos dias, a orelha do prefeito da capital do Paraná está ardendo muito. Os pais dos curitibinhas estão revoltados com Rafael Greca Valdomiro de Macedo e falando barbaridades contra a derrama do IPTU em Curitiba de 2023. Segundo proprietários de imóveis, o novo valor de 2023 foi exagerado, chegou em alguns casos a mais de 200%. Segundo denúncia do deputado estadual e ex-vereador curitibano Delian Couto, do partido de Deltan Dallagnol, o Podemos, durante a sessão da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, foi destacado na domesticada Câmara Municipal de Curitiba, quer dizer, aonde existem uma grande maioria que dão amém ao prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, as críticas não vieram com intensidade esperada e em breve, logicamente, podem ocorrer manifestações. Por quê? Porque se aproximam as próximas eleições e os vereadores hoje que dão sustentabilidade ao prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, votando tudo a favor do Greca, por certo, vão se manifestar, dizendo que não concordam, mas não vão fazer nada. Detalhe interessante, Rafael deseja disputar o governo do Paraná. Pelo que ele vem fazendo, por certo, não vai pagar nem placê. É o que esperam a maioria da população. Após sofrer pressão de varejistas brasileiros, o governo federal decidiu acabar com a isenção de imposto sobre importações de produtos internacionais até $50. A informação foi antecipada pelo secretário Robson Barreirinhas. O objetivo da medida é evitar com que lojas internacionais, sobretudo da China, com operações majoritariamente online, como a Shein, a Shopee, venham a usufruir desse benefício para evitar pagar tributos. A Receita Federal declarou que nunca houve isenção para comércio eletrônico. Esse benefício é apenas para envio de pessoa física para pessoa física, mas vem sendo amplamente utilizado fraudulentamente para vendas realizadas por empresas estrangeiras. A internet tem um novo mistério para desvendar. Portanto, existe um grande indício de que Steve Jobs pode ter sido o criador do Bitcoin, como se não bastasse ter fundado a Apple e desenvolvido o iPhone, ele também pode ser o rosto por trás do nome Satoshi Nakamoto, o criador misterioso do Bitcoin, cuja identidade nunca foi revelada. O motivo? Andy Baio, um especialista em tecnologia, revelou que descobriu sem querer um documento de 2008 que detalha o lançamento da criptomoeda que estava escondido no seu Mac, no seu computador. O especialista divulgou a descoberta no Twitter, em seu blog X, e rapidamente outros usuários do sistema da Apple começaram a relatar terem encontrado o mesmo documento. Baio ficou surpreso com o fato de quase ninguém falar sobre o assunto e compartilhou um Twitter de novembro de 2020 do designer Joshua Dickens, um dos únicos que achou sobre o caso misterioso. O Jornal Verdade da agência CWB de Notícias volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.